Saudações, amigos modelistas, bem-vindos a mais um vídeo aqui do Blog do Chiquito. Eu sou o Bruno Chiquito e você está no canal do Blog do Chiquito no YouTube. E hoje a gente vem com mais um capítulo do curso de plástico modelismo. Vamos seguir nosso curso gratuito aqui no YouTube. Você já fez essas perguntas? O que é pré-shading? O que é black basing? O que é marmoreio? Você já se perguntou? Você já se questionou a respeito? Viu alguém fazendo? Viu algum vídeo? Viu algum tutorial? Ficou confuso? Vou falar um pouquinho a respeito disso no vídeo de hoje. Mas antes de começar, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo do Blog do Chiquito. Deixa seu like, o seu like é importante, o like é o combustível do YouTube. O pessoal vem, assiste o vídeo, gosta, aprende e não deixa o like. Pessoal, por gentileza, deixa o like é importante, a gente precisa dessa força. Você quer ajudar para valer, você quer ajudar de verdade, você gosta muito do Blog do Chiquito, do conteúdo que ele produz para você, vira um padrinho, acessa aqui o apoia.se/blog do Chiquito ou clica aqui no botãozinho Seja Membro. A partir de R$5 por mês você vira um padrinho do Blog do Chiquito, recebe desconto nas empresas parceiras, grupo fechado de WhatsApp, live restrita, acesso antecipado aos vídeos, material exclusivo e o mais importante, você ajuda o canal. O canal só existe graças à ajuda de seus padrinhos. Tudo isso a partir de R$5 por mês você já vira um padrinho. Se puder ajudar mais, a gente agradece, mas já com R$5 não compra nada. Mas você ajuda o Blog do Chiquito. Vem ser um padrinho do Blog do Chiquito, vem ajudar o canal. Também se liga nas nossas lives. Você está perdendo as nossas lives, você está perdendo o bom da vida. Quartas, sábados e domingos. E algumas datas especiais tem live aqui do Chiquito no YouTube e na Twitch também. Vou soltar uma vinhetinha e eu já volto para conversar com você. Por gentileza, YouTube. Seja um padrinho do Blog do Chiquito. Tem acesso antecipado aos vídeos do canal, acesso aos workshops do blog e suas gravações, e tem acesso também a um grupo fechado de WhatsApp, além de muitos descontos nas empresas parceiras do blog. Tudo isso a partir de R$5 por mês. E o mais importante de ser um padrinho é ajudar a manutenção do canal, das lives e da criação de conteúdo. Acesse o site apoia.se/blog do Chiquito ou clique em Seja Membro e saiba mais. Ajude você também com o crescimento do hobby. Seja um padrinho do Blog do Chiquito. Vamos começar essa aula, que é a de número 36. É isso mesmo? Se eu estiver errado, vai aparecer o número certo aí na tela. Começa essa aula pedindo perdão a você que assistiu. Hoje eu estou um pouquinho rouco, minha voz hoje não está tão boa, mas espero que você tenha ouvido bem. E nas últimas aulas, a gente vem caminhando com a pintura do nosso light, né? Ele tá aqui. Deixei ele aqui de prontidão e tá de ponta cabeça. Olha ele aqui, ó. A gente pintou, a gente mascarou e preparou ele. E agora ele vai receber uma pintura em alumínio, tá? Mas antes de eu pintar de alumínio, tá? Ele vai receber uma camada de tinta preta brilhante. E com certeza boa parte da minha audiência vai se perguntar por que dessa base preta ou desse black basing, como é o termo que a gente usa por aí, e você pode encontrar ele por aí. Pois bem, como quem treina a prática sem teoria é adestrado, e adestramento a gente faz com cachorro, hoje eu venho com uma aula teórica para vocês entenderem um pouco do que são esses efeitos preparativos, esses efeitos pré-pintura, tá? São basicamente efeitos que estão vinculados a um termo muito importante. Anota aí, anota esse termo, carrega ele com você. Ancoragem, a ancoragem das cores, a ancoragem de tinta. Ancoragem é o termo técnico para o efeito que as camadas anteriores resultam nas camadas
posteriores. Efeitos que podem ser neutros, efeitos que podem ser negativos, podem ser positivos, efeitos que podem somar calor, efeitos que podem retirar calor da cor. Sempre que a cor de baixo interfere em algum nível, e sempre vai interferir na cor de cima, isso chama-se ancoragem. Tá? Você sabe o que é isso se você já teve que pintar a parede de uma casa, por exemplo, de branco, de rosa, de alguma cor clara, vai nascer a filha, pinta a parede de rosa, né? Você tem essa puta ideia, não, eu só vou pintar essa paredinha aqui, né? Compra ali um galãozinho de tinta, em meia hora eu resolvo isso. E você passa o rolinho, passa o rolinho, passa o rolinho, e o katsu nunca fica na cor. Você que passou por isso daí, você sabe o que é um problema de ancoragem. Basicamente, a ancoragem é a interferência da cor de baixo na cor de cima. De forma simplista, a gente pode dizer que as cores escuras tendem a escurecer cores claras que vão pousar em cima delas. Tá? Isso é um fato, é uma observação muito simplista, mas é um fato. Né? As cores escuras, né, elas têm uma predominância sobre as cores claras. Né? Elas são mais agressivas. Né? É muito fácil você pintar de preto algo que está branco, mas também é muito difícil pintar de branco algo que está preto. Tá? Essa é a relação. É simplista, mas é real. Pode usar isso daí. Por que eu falo que é simplista? Porque existem outras nuances aí nesse termo ancoragem. Na verdade, a ancoragem ela está relacionada com calor ou frieza das cores. Né? Coisa que você aprende bem se você virar padrinho do blog do Chiquito e assistir o workshop dele de teoria das cores. Se você não assiste o teoria das cores, você pode ficar meio viajando nesse termo de calor ou frio das cores, né? Calor ou frieza. Porque as cores claras, as cores quentes, ao contrário de muita gente pensa e muita gente fala por aí na internet, mas as cores claras e as cores quentes também interferem na ancoragem de tinta. O fato é que toda cor influencia na próxima. Não importa a relação. Pode influenciar mais, pode influenciar menos, mas influência vai existir. Isso está muito relacionado a uma aula que eu já dei para vocês, mas eu vou repetir, a respeito do primer. Lembra que eu falei? Primer é cinza. Qual é a cor do primer? Cinza. Qual é a cor do primer? Cinza. De que cor é o primer? Cinza. Se seu primer não for cinza, com algumas exceções do preto e do branco, o primer é cinza. Vou repetir de novo. Cinza. Cinza. O primer é cinza. Porque o cinza é a cor neutra. O cinza é o centro da esfera de cores. Não é o branco, não é o preto, muito menos vermelho, verde, abóbora, sei lá, né? Mas a gente tem algumas concessões e a aula de hoje, inclusive, é sobre concessões, sobre superfícies anteriores de tonalidades diferentes. Né? Tonalidades, não cores, porque a gente vai falar de primer cinza, preto ou branco. Nem o preto, nem o branco, nem o cinza são cores. Eles são cinzas. Cinzas são cinzas, cores são cores. Né? Então, primer não tem cor. Primer é cinza. Pode ser o cinza absoluto, que é o branco, ou o preto, também é um cinza absoluto, ou qualquer um que permeia, mas o ideal é aquele cinza intermediário, o tal do neutral gray. Primer, a cor do primer, o primer tem um nome, a cor, chama neutral gray, cinza neutro, é o centro da esfera. Por quê? O preto, a gente já sabe, intuitivamente você já sabe, que interfere na cor. O preto interfere na cor. A gente usa isso para alguns efeitos que a gente vai falar daqui a pouco, mas talvez você já conheça, como o pré-shade, como o black basing, como o marmoreio. O preto interfere na cor. Mas é só o preto que interfere na cor? Não, o branco interfere também. O branco interfere também. Muita gente não sabe, mas quando você tem uma superfície branca e você pinta de uma cor em cima,
esse resultado final que você tem, você não encontrou a cor real. Você não encontrou a cor real, você encontrou uma cor esmaecida, uma cor mais clara, uma cor que teve calor somado a ela. Para você descobrir a cor real, quando você pinta em cima do branco, você precisa de mais camadas, mais mãos de tintas, 2, talvez 3. Para quê? Para anular o efeito da ancoragem. Tá? Saiba disso. Existe o efeito da ancoragem e o efeito da ancoragem pode ser anulado. Pode ser anulado. E tem muita gente usando os efeitos de ancoragem, pretendendo usar efeitos de ancoragem, só que anulando eles no meio do caminho. Aí não tem mais nada. Aí some o efeito. Então o termo ancoragem tem tudo a ver com o fato do primer. Primer é cinza. Qual é a cor do primer? Cinza. Primer é cinza. Qual é a cor do primer? O primer é cinza. É cinza a cor do primer. O primer é cinza. A cor do primer é cinza. Cinza é a cor do primer. Eu vou ficar mais 10 minutos repetindo essa frase. Primer é cinza. Porque o cinza é a única cor neutra. A matriz das cores, que é a esfera das cores, o centro da matriz é o cinza. O cinza não consegue somar calor, também não consegue roubar calor da cor por cima. Né? Então a chance de você conhecer a cor real que você vai usar é quando você pinta teu kit de cinza e joga a cor por cima. Aí você vai descobrir a cor real que você está trabalhando. Né? Ah, mas quando eu dou um white basing, né? Eu pinto minha superfície de branco, depois eu entro com a cor por cima, a cor fica mais bonita. Bom, eu não estou falando de beleza, não estou falando de apelo estético, não estou falando dessas coisas. Eu tô falando da cor real. Você acha mais bonito a cor que não é real, uma cor que foi somada de calor, uma cor que está mais viva. E tudo bem, tá? Mas saiba que aquela não é a cor real. Tá? Isso é importante para nós modelistas, porque isso pode gerar aquelas chatíssimas e desnecessarésimas e desagradabilíssimas discussões de o teu Federal Standard tá errado, o teu RLM blá 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 blá. Aquela conversa de quem não pinta nada, né? Mas talvez você precise ter alguma consciência a respeito disso para evitar esses chatos, tá? Talvez seja importante na sua vida evitar chato. O primeiro grande efeito de ancoragem, né? Sem falar do primer, né? O primer é muito básico. A gente pode usar as ancoragens para temperar nosso kit, né? A nosso favor. E o primeiro grande tempero de ancoragem que o modelista adora, o modelista chora para fazer. Ai, meu Deus do céu, eu preciso fazer isso. É o famoso pré-shade. Pré-shade, a maravilhosa e divina arte de quem não faz ideia do que está fazendo. Este é o nome do pré-shade, né? Por que fizestes pré-shade? Por que viu fulano fazer? E por que o fulano fez pré-shade? Ah, porque eu vi o ciclano fazer. Agora você sabe o que é o pré-shade. O pré-shade é um efeito de ancoragem. Tá? É um efeito muito ruim. Muito ruim. Saiba que se você é um adepto do pré-shade, tá? Você está se utilizando de uma técnica fraca, simples e falha. Ela tem margens para falhas muito grandes. Ela tem seu nível de funcionabilidade? Tem, ela é funcional. Se você fizer bem feito, né? Porque tem cara que se perde completamente no pré-shade, era melhor não ter feito. Dá para matar um kit no pré-shade? Dá, tá? Sabe aquela história? Não dá para ganhar todas, mas perder todas aparentemente dá. Dá para perder um kit no pré-shade. Mas assim, se você sabe o que você está fazendo, se você dominou a técnica, se você entendeu o funcionamento, entendeu as questões da nuance, o pré-shading é uma ferramenta. Ferramentas precisam entrar no nosso portfólio para a gente usar essa ferramenta quando for o momento oportuno. E existem os momentos oportunos do pré-shading. O pré-shading, ele é uma porcaria, o que a gente faz dele, mas ele é uma ferramenta boa. O pré-shading foi inventado lá nos anos 90, por bons modelistas, gente afinadésima, mas nasceu na Europa nas revistas. E você
não sei se você já trabalhou com a revista de modelismo, eu já. Quando a gente monta kit para revista, a gente tem problemas severos de prazo de entrega. Você tem que entregar kit, né? Você não pode se dar margem de pegar um kit e ele não funcionar direito do jeito que você esperava, e você esperava montar em 2, 3 meses, fez em 1 ano. Quando você está com uma revista, tem que sair a matéria e você tem que macetar o kit do jeito que dá. Eu já tive essa experiência, né? E justamente nasceu, eu não sei exatamente o criador do pré-shade, mas nasceu nas revistas justamente essa galera boa, esses modelistas feras, macetando o kit deles. Tem que fazer 2, 3 kits por mês. Revista sai todo mês lá fora. Tem que, né? Aqui eu trabalhava aqui, quando não dava, era um mês sim, um mês não. Né? Dava tempo de trabalhar um pouquinho mais lá fora, todo mês, e o cara tem que ter um kit, um projeto e um na reserva ali. De repente sai os 2 na revista, porque um fulano não entrega. Então é uma técnica que nasceu para ganhar tempo, para ser ágil. Aí apareceu na revista, a galera adotou para si. Tá? Só que o que acontece? Como eu disse, esses caras que criaram o pré-shade eram caras feras, eram caras que entendiam, usavam boas tintas, bons aerógrafos, tinham um bom feeling, tinham uma boa percepção. E na outra ponta, não necessariamente a gente encontra esse tipo. Tá? Ninguém é obrigado a ter experiência. Ninguém é obrigado a ter 20 anos de experiência e produzir 2 kits top por mês para ir para uma revista. Né? Mas aí já era o problema. Tá? O pré-shading, ele é justamente você antecipa uma modulação que normalmente a gente faria no shading, né? Nos filtros, que depois que inventaram o pré-shading, o pré-filtro, a gente inventou também o pós-shading. Né? O pós-shading é a técnica mais adequada de todas para você modular teu kit, porque você modula a partir das cores que você já tem no modelo, e você consegue modular em cima das camuflagens, né, das transições de cores, você tem um controle maior. O pré-shading você joga tudo isso para antes, joga tudo lá para antes, e você vai fazer linhas pretas em cima do seu kit, contando que a cor que você for jogar em cima do seu kit vai sofrer problemas de ancoragem quando ela passar em cima do preto. Você está causando um problema para ela. Então ela vai estar lá em cima do cinza, né? Porque você deu um primer de cinza, porque o primer é cinza, a cor do primer é cinza, cinza, cor de primer é cinza. Você deu um cinza lá no kit, né? Aí você fez o pré-shading, aí a tinta vai estar navegando no cinza neutro e resplandecendo sua tonalidade original. Quando ela bater no preto, ela escurece, tá? Porque o preto embaixo dela influencia a sua ancoragem. Tá? Só que você fez isso de forma controlada, você fez isso de forma a trabalhar a favor do seu kit. Tá? Existem os momentos adequados para fazer pré-shading. Eu gosto de fazer pré-shading, por exemplo, em algumas pinturas metalizadas, né? Porque o metal, o alumínio, o aço, são cores difíceis de você pós-modular, de você filtrar ela depois. Por causa do pigmento, da textura, é difícil você balancear ela, né? Diferente de cores sólidas que você balanceia numa boa. Então, assim, de repente, para cor metálica, uma pintura em alumínio, os pré-shades são interessantes, porque é mais fácil algumas cores tratar na ancoragem. Algumas cores complexas também, que não é muito comum a gente tratar, mas sei lá, você vai fazer um sombreamento numa pintura candy, esse sombreamento tem que estar lá antes, você não consegue aplicar depois, porque depois você perde o efeito candy, né? É raro a gente usar efeito candy, não tanto, né? Assim, numa pintura, assim, a não ser que você vai fazer um carro customizado, né? Você não vai usar uma pintura overall candy, né? Mas quem monta carro usa. Mas a técnica do candy a gente usa para queimar escapamento, né? Azular, saída de escape, coletor, cano de tanque de guerra escurecido, não deixa de ser uma técnica de pintura candy. Então, quais que são os problemas do pré-shade? Os problemas do pré-shade são, se você errar o pré-shade, matou o kit. Então não pode ser traço, né?
você tem que ter um certo controle, mas não é traço que você faz, porque a modulação ela é uma coisa suave. Então o pré-shade ele tem que ser minhocas com um grande degradê, um grande gradiente lá em cima do kit. Se você traçar, se você fizer a caneta, muito provavelmente você transformou o teu kit, teu avião, numa toalha de cantina, toda quadriculadinha, assim. Aí não é, a modulação ela é uma coisa suave, ela tem que ser perceptiva, mas ao mesmo tempo sutil. Né? E como eu já disse nesse vídeo, efeitos de ancoragem podem ser anulados. Então assim, quando você aplica um pré-shade na superfície, você tem que saber exatamente o que você vai fazer depois. Porque se você jogar uma camada de tinta, teu pré-shade está funcionando. Se você jogar a segunda camada de tinta, provavelmente você já está começando a anular teu pré-shade, né? Terceira camada de tinta não tem mais pré-shade nenhum. Teu efeito morreu. Aí você vai ter que fazer post-shading de novo. Você vai ter que fazer os dois efeitos porque o primeiro sumiu. Bom, se o primeiro vai sumir, faz o segundo logo, né? Já é muito mais inteligente, né, ao meu ver. E nesse mesmo aspecto, você tem que tomar cuidado, você tem que prestar atenção com relação a camadas de cor, né? Você fala assim, ah, tá bom, então é só pintar uma mão de tinta, mas beleza. E camuflagem? Camuflagem, automaticamente você vai fazer uma cobertura overall, aí você vai entrar com uma segunda cor, que já começou a anular. Ah, mas é só fazer delimitado. Aí você cai, já dei essa aula aqui, hein? Aí faz a camuflagem delimitada, você vai cair na camuflagem das linguiças, tá? Aí errou de novo. Tá? Então o pré-shading, quando o cara faz pré-shading discriminadamente, fazendo pré-shading, eu já vi pré-shading em figura, pra vocês terem uma ideia, né? É muito provável, é muito capaz de que essa pessoa não faça a menor ideia do que ela está fazendo. Ela está repetindo algo que foi mostrado a ela. Ela foi adestrada. Ela não foi ensinada, ela foi adestrada. Ela repete o que mandam fazer. Né? A magnífica arte de quem não faz ideia do que está fazendo. Mas o pré-shading não é o único efeito de ancoragem que a gente pode fazer dos nossos kits. O segundo, que é o que eu vou fazer, e é por isso que a gente está tendo essa aula introdutória, para eu não vomitar uma informação na cabeça de vocês, é o Black Basing. O Black Basing, ele consiste em não apenas fazer um sombreado para aparecer uma modulação no teu kit. O Black Basing, você vai pegar uma área do teu kit e vai pintar pintado de preto, de preferência um preto brilhante e de preferência um preto brilhante com bastante brilho, para causar na ancoragem, né? Atacar literalmente a cor de cima, né? Escurecer, dar frieza para a cor de cima. E para que serve o Black Basing? Né? Por que eu vou usar o Black Basing no nosso avião do curso? Tá? Porque algumas cores, alguns efeitos gostam de serem esfriados. É o caso das cores metálicas. As cores metálicas, elas têm por característica o pigmento que faz uma cor metálica, ele é naturalmente um pigmento maior do que um pigmento normal. Então, a bolota de tinta lá dentro, né, a molécula de tinta lá dentro, ela é maior do que uma cor padrão. Sendo maior, aumenta também o que a gente chama de interstícios. Tá? Interstícios, não é intestino, não. É interstícios, é o espaço entre um elemento ou outro, entre uma molécula ou outro, né? Fica um espaço, porque é duas bolotas, quando você junta duas bolotas assim, né? Elas não fecham certinhos, então elas ficam um espaço entre elas. Quanto maior a molécula da tinta, no caso maior o pigmento, maior é o seu interstício, maior é o espaço vazio entre um pigmento e outro. Tá? Espaço vazio significa que as cores metálicas têm, por sua natureza, uma maior transparência. A luz passa mais pela cor metálica, porque a cor metálica tem maiores interstícios
E ainda tem a questão do reflexo, né? Cores metálicas brilham, cores metálicas não retêm a luz passa por elas e é prismada, é refletida e sai, né? As cores metálicas transportam mais a luz dentro dela. Só que o teu kit que simula um avião em alumínio, né? Ele está simulando um avião, ele não está simulando uma lâmpada. Então ele não tem que emanar luz nenhuma de dentro dele. Ele não pode emitir luz pelos interstícios do pigmento metálico. Né? E é aí que entra o black basing. O black basing ele trabalha para criar uma sombra no interstício da tinta. Ele vai dar um fundo, sabe o fundo preto fotográfico que você bate foto dos seus kits? Ele vai dar um fundo preto fotográfico entre uma partícula e outra do metálico. Então o interstício do metal vai ser ocupado por uma cor preta, o que vai dar realce para essa cor metálica. Certo? Essa cor metálica ela vai ficar mais semelhante com o metal natural, que sofre por isso também, né? O metal ele tem como seus marcadores, a gente já falou de marcador aqui, né? Refletir luz em pontos focais muito definidos e ter interstícios também. Se você prestar atenção no metal, você tem micropontinhos escuros, de repente do tipo do metal. Esses pontinhos não são tão pequenos, assim, eles são maiores, ele tem uma textura, né? Então, esse tratamento que você dá para a cor alumínio ocupa os interstícios da cor, não só alumínio, mas alumínio, ferro, cromo, ocupa os interstícios da cor e realçam a real cor do seu pigmento metálico. Tá? Por que tem que ser brilhante? Tá? Não é que tem que ser brilhante. Tá? É que o preto brilhante, para começar, que o preto brilhante é o preto que de fato transporta preto para nós. Né? Se você olhar um preto fosco, você vai reparar que corre o risco do blushing, corre o risco do esbranquiçamento. O preto fosco nunca é um preto mesmo, né? O preto fosco, ele sempre dá uma nuance acinzentada para nós. Né? Por isso que a gente tem o termo preto piano, por exemplo. Né? O preto piano é um preto ultra brilhante, ultra invernizado. Né? Então a gente inverniza o preto, ou usa o preto brilhante, para que de fato ele transporte para nós a sensação de que é o preto mesmo. Se é o preto que realça a cor alumínio, vamos pôr o preto de verdade ali no kit. Né? E tem um outro detalhe também, que as cores brilhantes, quando elas estão brilhantes, significam que a pintura está sob controle. Né? A pintura brilhante ela é mais resistente, ela descasca menos, e ela gera menos ruído para camadas posteriores, camadas que vão entrar no seu kit. E cores metálicas, pelo tamanho grande do pigmento delas, são cores que têm, por natureza, gerarem mais ruídos na superfície. Então, quando a tinta gera mais ruído na superfície, ela vai tender a ficar fosca. A gente usa o preto brilhante justamente para ajudar, né? Ou simplesmente não atrapalhar o alumínio a ficar na textura certa, porque se o alumínio fosquear demais, você pode perder o efeito dele, vai chegar em outro lugar, mas não naquele efeito que você queria chegar. E é obrigado a fazer black base? Eu preciso fazer black base toda vez que eu vou pintar uma cor em alumínio? Tá? Não é obrigado. Sabe por quê? Eu já disse hoje, eu já comentei no vídeo de hoje, você já ouviu essa frase? Efeitos de ancoragem podem ser anulados. O black basing também pode ser anulado. Você pode jogar mais de uma camada de alumínio e você automaticamente some com os interstícios. Os interstícios vão estar lá muito bagunçados. Você para de ver o preto lá no fundo e começa a ver a natureza real do pigmento metálico. Você começa a ver tua cor real quando você aplica mais uma camada. Né? O black base é interessante quando você quer dar uma temperada, quer deixar alguns lugares sombreados, alguns lugares escurecidos, que é o que a gente vai fazer na próxima aula. Né?
Mas se você der uma mão, duas de alumínio, você anulou a ancoragem. A ancoragem não vai estar mais lá, então ela não vai mais fazer diferença, né? Então, de repente, se você não quer aplicar efeitos, não quer sombrear, não quer modular essa cor, às vezes é mais interessante você pular o Black Benz, ganha uma etapa aí, pula uma etapa, faz uma coisa a menos, vai já para o alumínio, tá? E aplica várias camadas fininhas para ele não enrugar tudo, né? Vai lá no seu metal e aplica várias camadas. Uma hora ele não vai ter mais problema da ancoragem. Então, aquele problema que a superfície cinza do primer, porque o primer é cinza, vocês sabem, né? Acho que eu já falei isso aqui. Os efeitos negativos do cinza do primer sobre a cor metálica, uma hora você anula com a própria cor metálica. Então o black basing também não é obrigatório, mas diria assim que ele vai te ajudar bastante, principalmente se você estiver usando tonalidades metálicas claras, e ele vai te ajudar muito. Ele vai te ajudar muito se você estiver fazendo alguma coisa cromada, já te aviso. Tá? Ouso a dizer que no acabamento cromado talvez seja obrigatório o black basing para você chegar no acabamento cromado. Não sei. Talvez seja. Tem mais um efeito de ancoragem famoso, interessante, talvez você já tenha feito ou talvez tenha vontade de fazer. E é aquele efeito que acontece quando o pré-shading e o black base se encontram, fazem um amorzinho gostoso. Desse amorzinho nasce o filho. E o filho desse relacionamento quer ser o Van Gogh, quer ser o artista da casa. É o efeito de marmoreio. Você já deve ter visto o pessoal dar um black basing, depois vem com umas minhocas, e vem trocando as minhocas de cor, né? Joga amarelo. Né? Aí, esse efeito é legal, tá? Eu não tenho nada contra o marmoreio. É um efeito legal, é um efeito que dá para trabalhar muitas nuances, dá para trabalhar frieza, dá para trabalhar calor, tudo antes de aplicar a tinta. Tá? É um efeito legal, mas o marmoreio você tem que tomar cuidado com alguns aspectos na hora que você vai fazer o marmoreio do seu kit. Tá? Primeira coisa, assim como o pré-shade, tá? Ele funciona por um tempo limitado. Então, assim, enquanto você estiver na primeira camada de tinta, ele está funcionando. Na segunda, você começa a anular ele. Então, você tem que tomar cuidado se você decidir fazer o marmoreio prévio, o marmoreio na modulação, na ancoragem, porque dependendo da tua pintura, você vai perder um tempão fazendo as minhocas malucas lá e depois elas vão sumir. Depois você vai ter que temperar de novo no post-shade, né? Mas será que não era melhor ter feito tudo no post-shade? Ter feito o serviço só uma vez? Tá? Também, um problema igual do pré-shading é que a pessoa que está fazendo, ela tem que saber exatamente o que ela estiver fazendo, né? Então, além das minhocas poderem matar teu kit se elas não estiverem bem feitas, a camada de tinta que vai vir depois tem que ser a camada certa, bem diluída, bem aplicada, não pode estar ruidosa, não pode estar áspera, né? Não pode ser uma lapa de tinta, porque senão some o efeito. Senão você, o que você faz? Você anula o efeito da ancoragem. E o terceiro ponto da técnica do marmoreio, que eu particularmente acho uma técnica bem legal, mas de range limitado, não é tudo que dá para fazer no marmoreio, né? Eu vejo gente fazendo coisas com marmoreio que se passam, assim, gente que exagera, né? Marmoreio a gente faz aviões embarcado por muito tempo, vai fazer lá o Corsair da Grécia, né? Que é tudo detonado. Cuidado ali, porque ali é camuflagem também, né? A pré-ancoragem ali talvez não dê certo, porque é mais uma camada de cor. Mas enfim, você vai fazer uma coisa que trabalhou muito tempo e tá com desgaste acentuado, uma manutenção. Aí aquele efeito funciona bem, tá? Mas eu já vejo, por exemplo, a gente fazendo marmoreio em avião de Segunda Guerra. Cara, avião de Segunda Guerra voava 1 ano no máximo, né? Ou caía ou quebrava, ou vinha um novo melhor, trocava de avião, né? Não dá para fazer esses efeitos que simulam muito tempo de serviço,
Tá? Não dava tempo, não dava tempo. Um piloto médio de Segunda Guerra durava 3 meses. Né? Então não dá tempo de envelhecer tanto avião. O que tinha bastante na Segunda Guerra é ralado, né? Sujeira. Toda guerra é open bar de sujeira, entendeu? Toda guerra você sai sujo, você nem imagina, né? Mas esses efeitos de marmoreio que simulam um envelhecimento longínquo, né? Um uso muito prolongado do avião, eu particularmente acho inadequado para Segunda Guerra, acho inadequado para tanques. Eu já vi galera usando marmoreio em tanque. Acho um efeito muito legal para ser aplicado em aviões bastante específicos, F-14, F-15, algumas versões de F-16, alguma coisa ali russo, soviético, né? Mas não é um efeito que dá para sair usando toda vez. E tem que tomar cuidado, porque aí você não está só escurecendo suas cores, mas você está fazendo uma minhoca, você indo para cima e para baixo ali. Eu já vi muita gente se perder nesse efeito, né? Eu já vi muita gente matar o kit por aí. Fique no básico, tá? Tome cuidado aí. Se for querer fazer um negócio que você não domina, às vezes o feijão com arroz, comidinha de mãe, é melhor do que comida de chefe premiado. O cara faz mau humor. Tá? Então você toma cuidado, às vezes é melhor jogar no seguro. Tá? Acho que eu falei tudo que eu tinha anotado aqui. Black Base, marmoreio, pré-shade. Na próxima aula a gente vai trabalhar um pouco com o Black Base, tá? Porque eu vou querer dar esse efeito no alumínio. E a próxima aula aqui do curso de plástico modelismo gravado, a gente vai fazer o Black Base aqui no Lightning. Hoje foi uma aula teórica e a teoria é importante também. Vocês são pessoas inteligentes. Vocês precisam lidar com a teoria das coisas para vocês entenderem o que vocês... A hora que vocês pegarem o funcionamento da coisa, entenderem tudo que vocês estiverem fazendo, nem de chiquito vocês vão precisar mais. Tá? Vocês vão entender o mundo e tomar suas próprias decisões e decidir o que é certo, que efeito que vai dar certo, que cor que você aplica. Né? Para chegar nesse nível e para alcançar esse nirvana, a gente precisa... aprender algumas coisas, tá certo? Por isso que o curso de vez em quando tem umas aulinhas chatas como essa, mas precisa ter. Mas tudo bem. O bom das aulas chatas é que elas acabam e essa aula aqui tá acabando. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui, mas antes da gente ir embora, se você já não fez, eu pedi para você fazer no começo do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, o like é muito importante. Para essas aulas chegarem a mais pessoas, a gente tem novos modelistas, novos artistas capacitados, aí vai ter mais modelista, vai ter mais loja, vai ter mais evento, vai ter mais grupo, você vai ter mais amigo. A gente precisa chegar em mais gente e para chegar nessas pessoas a gente precisa do seu like para o canal crescer. Deixa seu like, é de graça, não custa nada e ajuda muito o canal. Se você quiser ajudar o canal mesmo, convido você a ser um padrinho do Blog do Chiquito. Acesse o apoia.se/Blog do Chiquito ou clica aqui no Seja Membro. Você vira um padrinho do Blog do Chiquito e ajuda o canal. O canal precisa dessa forcinha. E também não perca nossas lives, quarta às 19, sábado e domingo às 16, aqui no YouTube e também lá no Twitch também. Tá? É a mesma live, pode escolher onde você quer assistir. Vou encerrando por aqui. Em breve a gente volta com mais uma aula. A próxima aula é prática, hein? A próxima aula é pintando o nosso kit. Nos vemos na próxima aula, próximo vídeo, próxima live do Blog do Chiquito. Fiquem bem, fiquem em paz, montem seus kits, mas não precisa fazer pré-shade, desnecessário. A gente se vê no próximo vídeo do Blog do Chiquito. Beijo, YouTube, fui.